vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Boa noite, irmãos. Podem tomar o assento de vocês. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Feliz demais por ver você aqui. Tinha tempo, mas que bom. Olha o tamanho da moça. Que bom que você está aqui, irmã. Que bom que vocês estão aqui. Eu gostaria de saber quem é que veio pela primeira vez hoje no grupo de oração. Levante a sua mão. Oh, glória, glória a Deus, irmãos. Glória a Deus por vocês terem vindo aqui no nosso grupo de oração, Discípulo de Emaús. O meu nome é Érica, sou casada com o Renato. Nós temos 2 filhos, um que virou um anjinho e a Esther, uma moça linda que está por aí, acho que está na praça. E eu quero falar para vocês que é com alegria que eu acolho cada um que veio pela primeira vez, e acolho vocês também que estão perseverando conosco. Olha que lindo, a família toda reunida. Que lindo que é isso, gente, estarmos juntos para orar a Deus. E olha, vocês podem ter certeza de uma coisa: vocês não vieram aqui por acaso, não vieram mesmo. Deus tem muito para fazer na vida de vocês, muito para fazer. Basta que vocês abram o coração, basta que vocês deixem que esse mover do Espírito atinja cada um de nós. Amém? Irmãos, e nessa noite, a palavra que será ministrada está lá em Mateus 7. Vou abrir minha Bíblia, que eu também nem abri, estava fechada. Mateus 7, versículo 7. O tema dessa pregação, dessa palavra, irmãos, está lá: força da oração. Só que antes mesmo de proclamar a palavra, eu gostaria de contar para vocês uma historinha. Quem é que não gosta de história? Eu, quando criança, gostava muito de história e ainda continuo gostando de história. Diz que tinha um homem. Eu acho que essa historinha, acho que Paulo Henrique já até contou ela aqui, mas eu vou contar de novo, viu, Paulo Henrique? Diz que tinha um senhor que foi acometido, ele, a família, toda a região, por uma enchente, né? E esse senhor, então, ele ficou sozinho nessa enchente, né? Imagina vocês, vamos trazer na nossa mente as coisas que aconteceram aí. A gente viu Petrópolis, infelizmente a gente viu as enchentes no Rio de Janeiro, na Bahia, aqui em Paracatu também, né, gente? Até enchente teve em Paracatu. Irmãos, e esse senhor, ele pedia para que Deus salvasse ele. Que Deus salvasse. Oh Deus, vem me salvar, me tira daqui desse perigo, me tira aqui dessa enchente. A água já está subindo, irmãos, e a água ia subindo cada vez mais. E ele então subiu em cima da sua casa, do telhado, ficou lá em cima, e aí a água ia subindo, ia enchendo. E então o corpo de bombeiro foi ajudar, as pessoas andaram de barco para ajudar, helicópteros, irmãos, chegaram até ele, jogaram aquela escada, falando para ele: vem, irmão, vem, Senhor, que nós queremos te salvar. E ele falou assim: ó, não, gente, eu não vou não, porque Deus vai me salvar. Deus vai me salvar. Acontece, irmãos, que esse senhor, ele morreu. A enchente levou e ele veio a falecer. Então ele encontrou-se com Deus
E ele falou assim: ai Deus, eu pedi tanto para que o Senhor me tirasse daquela situação de perigo. Por que que o Senhor não me tirou dessa situação de perigo? Então Deus falou para ele: eu enviei ajuda para você. Talvez não tenha sido do jeito que você pensou que seria. Talvez você queria que eu tivesse vindo pessoalmente te resgatar. Mas eu mandei helicóptero, eu mandei o corpo de bombeiro para te ajudar. Mas você não quis ajuda. Você queria do jeito seu. E o Senhor, Ele vai falar para nós, irmãos, que às vezes nós somos exatamente como este homem. Às vezes a gente pede para Deus uma coisa, insistindo com Deus aquilo. Eu quero isso. Eu quero que o Senhor faça isso na minha vida. Às vezes Deus não faz dessa forma. Deus faz de outra forma, outros meios. Usa pessoas para chegar até você, para ir com uma palavra. Mas você não acolhe aquilo com bom grado. E o Senhor, Ele nos faz refletir nessa história, porque Ele quer falar para todos nós que Ele não deixa de nos atender. Ele nos atende da maneira dele. Às vezes nós é que somos tão egoístas que queremos daquela maneira, só serve daquela maneira. E lá no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, no versículo 7, diz o seguinte: pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei e vos será aberto, porque todo aquele que pede, recebe, quem busca, acha, a quem bate, se abrirá. Quem dentre vós dará pedra a seu filho, se este lhe pede pão? Se lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, que sois maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Esta é a lei dos profetas. Palavra da salvação. Irmãos, na verdade essa palavra, ela é uma exortação a todos nós. O que é exortação? Exortação é um conselho. É um conselho que Deus nos dá. Que Deus fala diretamente para nós. É uma forma que Ele fala para nós. Olha, é como um pai, é como uma mãe que fala assim: olha, você não vai por aquele caminho, não faça isso. Ou, se vai chover, ó filho, leva um agasalho. Isso é um conselho de pai e de mãe, porque ama aquela pessoa. E o Senhor também, irmãos, essa exortação foi dita por Jesus há 3.000 anos, quase 3.000 anos atrás. Porém, irmãos, ela é agora atual na nossa vida. É para ser vivida na atualidade, nos nossos dias de hoje. E aqui, irmãos, 3 ordens que o Senhor nos dá. 3 ordens que o Senhor nos dá: buscai, batei, pedi, buscai, batei. São 3 ordens, mas também tem as 3 promessas.
Porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Ele fala 3 ordens para a gente seguir. E em seguida ele já dá as 3 promessas para nós. É ele nos dizendo, irmãos, que nós seremos atendidos. Porém, é importante que nós saibamos que que sejamos atendidos naquilo que a gente pede, naquilo que a gente busca, naquilo que a gente bate. É preciso também que nós tenhamos atitudes diferentes, atitudes de pessoas que creem, que têm fé, pessoas que, independente do que aconteça, acreditam naquilo que o Senhor fala como promessa para a nossa vida. E quando eu estava preparando, engraçado, né? Dá para vocês, porque eu sou tão pidona para Deus, gente. Eu peço tanto, tanto para Ele, e Ele, graças a Deus, tem me atendido. Às vezes demora, tá? Às vezes não é, eu falei, ó Senhor, eu quero isso agora. Às vezes não é naquele imediato, mas Ele me atende do jeito dele. Então, eu lembrei, eu acho que eu já até falei isso aqui, que eu costumo falar, repetir as coisas. Mas, quando eu estava namorando com o Renato, eu já sabia que eu ia casar com ele, né? Imagina se eu ia deixar, né? Imagina se eu ia deixar um galã desse, né, Stephanie? Imagina se eu ia deixar. Olha, ficou vermelho, gente. E o pior é que minha sogra fica ali, fica vermelha também. E nós estávamos, a gente, né, nós começamos na verdade o Renato era meu melhor amigo, viu, gente? Eu casei com meu melhor amigo. Olha aí a dica, viu? Pra quem tá solteiro aí, de repente você olha pro seu amigo, vê alguma coisa diferente. Então a gente sempre caminhou na igreja junto, né? Fazíamos encontros juntos. E a gente estava num encontro lá no avivamento, lá no São Sebastião, do nosso grupo. Eu participava de um outro grupo de oração de jovens. E aí, lá a pessoa que estava conduzindo o momento, ele falou assim, pediu para todo mundo anotar ou desenhar o que gostaria que acontecesse no futuro. Um plano que você teria para a sua vida, que você queria que Deus atendesse no futuro. Alguma coisa que você queria. E aí, então, eu desenhei a minha família. A família que eu gostaria de constituir com o Renato. Aí, então, eu desenhei e eu escrevi também. Bem assim, eu, Renato, uma menina e 3 meninos. Eu sempre quis ter muito filho. De 4 para lá eu queria ter, né? E aí eu então, né, ainda falei assim. E aí a menininha tava cantando junto com o Renato, e os menininhos todos tocando algum instrumento, bateria, sabe, os meninos, violão, enfim. Era isso que era o meu projeto, o meu sonho. Era isso que eu pedi para Deus, sabe? E aí passou-se os anos, né? A gente veio a casar e nós tivemos filhos. 2, um que virou um anjinho, como eu falei para vocês, e a Esther. A Esther tá aqui conosco, né? Hoje eu até falei com o Renato, eu falei para Deus que assim como ele fez na vida de Sara e de Isabel, se for para me conceber na velhice também, eu quero. Já está um filho com 50 anos, eu quero. Já não tenho idade não, mas eu quero. Se Deus assim achar, eu pedi, né? Mas, irmãos, o que eu quero falar para vocês é que eu pedi de um jeito. Eu pedi a minha família de um jeito. Deus me deu a minha família. Talvez não tenha me dado com os menininhos, com o ministério de música todo completo, né? Mas me deu aquilo que eu pedi. Eu pedi para Deus um filho. E quem conhece a nossa história sabe que a gente teve problemas para me engravidar. A Esther é um milagre.
De fato, ela é um milagre. Então, irmãos, o Senhor, Ele me atendeu. E lá em São Tiago, na carta de São Tiago, vai falar assim, ó: pedis, mas pedis mal. Irmãos, nós temos que saber como pedir para Deus. Temos que saber insistir com Ele. Insistir: Senhor, cadê a minha bênção? Cadê as minhas graças? Eu quero alcançar para minha vida. Eu preciso isso para me sentir completo, para me sentir feliz. O Senhor fala: pede, busca, bate. São ações que nós temos que ter na nossa vida. Não adianta você estar lá no seu mundinho e falar assim, ó: Senhor, eu queria um emprego, queria passar no concurso. Mas se você não estuda, irmãos, como? Senhor, eu quero ser curada desse problema de saúde. Mas se você não procura o médico, irmãos, às vezes o Senhor tá direcionando um médico, os medicamentos. Não que a gente não possa ser curado, não que Deus não realiza milagres na nossa vida. Mas, irmãos, existe a nossa contrapartida. O que é a contrapartida? A contrapartida é pedir, mas fazer a nossa parte. Eu vou pedir, mas eu preciso ter atitudes diferentes. Eu preciso, se eu quero, Senhor, eu preciso ter atitudes diferentes. Lembrei de um testemunho pequenininho, viu, gente? Nós mudamos, né, para o Goiás. Ficamos lá 1 ano e 1 mês. O Renato ficou 1 ano e 3 meses, 2 meses. Só que acontece, nós fomos muito felizes lá, irmãos. Uma cidadezinha que nos acolheu, que a gente serviu a Deus no grupo de oração. Mas não era a nossa cidade, irmãos. A gente queria voltar para cá. Queria voltar para vocês, voltar para o nosso grupo de oração. A gente queria voltar, estar aqui na nossa casa, na nossa raiz. E aí o Renato, ele fez uma entrevista de emprego aqui na empresa que ele trabalha. Só que a empresa demorava, gente. Demorava para entrar em contato com ele, sabe? Fez entrevista, mas demorava. E aí eu ia ficando ansiosa. E aí eu comecei, sabe fazer o quê? Eu acho que eu já até contei isso aqui também. Eu comecei a ir no comércio e comecei a pegar as caixas para encaixotar as minhas coisas, sem a resposta da empresa. E eu lembro que eu pegava as caixas, todo dia eu ia levar a Esther na escola, voltava com aquele tanto de caixa. E aí eu começava a colocar as coisas que eu não estava usando dentro da caixa. E o Renato, ele já estava tão ansioso assim, e não dava resposta. A gente foi mais de 1 mês assim. E ele falava assim, ó: pra que você está pegando essas caixas? E se não der certo, pra que você está encaixotando as coisas? Você já guardou as coisas tudo? Pra que você está fazendo assim? E eu falava com ele: eu acredito. Eu sei em quem que eu coloquei minha confiança. Você não acredita, não? Eu creio. E eu lembro que o meu compadre Dácio, eu filmei para eles, né, que eu estava encaixotando as coisas. E ele falou assim, ó: é as caixas da fé. As caixas da fé. Até hoje, gente, eu tenho esse vídeo no meu celular. Porque de fato foram as caixas da fé. Porque quando o Renato estava passando pelo percurso da contratação, aconteceu que a pessoa que chamou ele para trabalhar, ela foi desligada da empresa. Entrou outra pessoa. E essa outra pessoa que entrou nem conhecia o Renato. Tinha tantos outros candidatos para escolher. Escolheu o Renato. Irmãos, quando eu falo isso para vocês, é porque a nossa vida tem que ser sim de testemunhos. Nós temos que testemunhar o que Deus faz na nossa vida, para que o outro acredite em Deus. Não para minha vanglória, não para dizer, nossa, tudo acontece com ela. Não, irmãos. Eu falo isso para vocês porque precisamos pedir, precisamos ser ousados a Deus e não desistir.
de alcançar aquilo que Deus quer para a nossa vida. Qual que é o seu sonho, irmão? Qual que é o seu pedido para Deus que Ele ainda não atendeu? Qual é? O que é que você quer que Deus faça na sua vida? Você está pedindo, mas está fazendo a sua parte? De crer no Senhor Deus, de crer naquele que pode fazer. Porque se tem alguém que pode fazer tudo por nós, irmãos, é Deus. O inimigo de Deus, ele às vezes, ele se disfarça no nosso meio, né? Usa pessoas para chegar perto de nós, para nos oferecer coisas, para nos oferecer regalias, nos oferecer o mundo. O inimigo de Deus, ele usa de pessoas para se aproximar de nós e nos enganar, irmãos, com promessa de que vamos ficar ricos, com promessa de um casamento feliz. Irmãos, tudo que o inimigo de Deus nos oferece é uma mentira. Aquele que pode sim nos fazer prosperar nos negócios, sim, por que não? É Deus. É Deus que pode olhar a nossa vida financeira, que está uma bagunça, e organizar. É Deus que pode nos dar, irmãos, um casamento feliz, um namoro feliz, filhos felizes. Somente encontraremos, irmãos, e não é demagogia, não é mentira, eu não estou mentindo, somente em Deus. O que você tem hoje? Preste atenção no que você tem hoje. Você tem saúde, tem uma casa, tem um emprego, tem estudo, tem uma família. Você pode andar, pode correr. Você pode sorrir, irmãos. Olha que dádiva de Deus. Você pode sorrir. Você pode se confraternizar com os irmãos que estão do nosso lado, com a nossa família. Isso tudo quem nos dá é Deus. Engano nosso se a gente acha que nós somos capazes de viver nesse mundo sozinhos. Tem aquelas pessoas que não creem em Deus, mas Deus abençoa essas pessoas também, irmãos. Eles não sabem, mas é Deus que abençoa. É Deus que nos dá essa graça de podermos abrir os nossos olhos para contemplar o céu azul com o sol, de sentir o vento. É dádiva de Deus. Então, nessa noite, é uma exortação, um conselho que Deus te dá. Eu estou aqui sendo emprestada. A minha boca, Deus usa para falar para vocês. Eu estou aqui para ser canal de Deus. E lembrei agora, irmãos, de duas coisas que aconteceu na nossa reunião de segunda-feira de abastecimento. Tem tudo a ver agora. O Senhor dava a palavra decisão e dava a imagem de uma bifurcação, uma rua, bifurcação, uma estrada. Quando você chega na bifurcação, você tem que escolher um caminho para onde você vai, para a direita ou para a esquerda. Aí veio a palavra decisão. É preciso decidir para onde você quer ir. Para onde você quer? Você quer continuar
no caminho do Senhor, trilhando os caminhos do Senhor, tendo fé em Deus, aceitando as exortações, os conselhos do Senhor na sua vida, ou você quer viver de aparência nesse mundo? A Deus dará. Dançar conforme a música do mundo, dançando. Deixa acontecer na minha vida do jeito que for, sem Deus, sem ninguém para me perturbar. Ou você quer ficar no meio da bifurcação e por ali permanecer na indecisão? Nós, irmãos, temos e podemos nos decidir. Temos condições de nos decidir. E às vezes você deve estar pensando assim: para ela é fácil falar. Não é fácil não, irmãos. Decidir não é fácil. Mulher, quem é mulher aqui sabe, né? Às vezes você vai sair, é uma indecisão de roupa, né? Que roupa que eu vou pôr? Não sei, será se eu colocar esse vestido aqui? Será que essa blusa? A gente não é assim? Indecisos na nossa vida? Mas Deus, Ele quer tocar no seu coração nessa noite. E olha, irmãos, a revelação que o Senhor me dá neste momento é que pelo menos uma pessoa aqui nessa noite está sentindo muito forte essa palavra. Muito forte. Essa palavra está latejando em você. E se essa pessoa decidir entregar a vida, confiar no Senhor, se uma pessoa apenas, Deus já está feliz. Foi colhido o fruto, a semente foi lançada. Foi lançada a semente aqui hoje. Se der um fruto, louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos então ficar em pé, irmãos, e nós vamos exercitar essa ação de pedir, de buscar, de bater. Eu te convido agora, irmãos, a você orar, a você pedir, a conversar com o Senhor como se fosse a pessoa que estivesse do seu lado, a falar para o Senhor: Senhor, eu hoje quero te pedir isso, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor derrame as bênçãos na minha vida. Eu quero que o Senhor vá de encontro na minha casa. Levante as suas mãos, irmãos. Solte a sua voz. Vai começando a falar. Aqui estou, Senhor, nessa noite. E eu quero diante de Ti, Senhor, entregar a minha vida. Eu quero nessa noite, Senhor, pedir. Eu quero, Senhor, pedir que o Senhor possa atender aquilo que trago dentro de mim. Eu quero, Senhor, que nessa noite o Senhor me tire desse sofrimento. Fala para o Senhor dos sofrimentos que você vive na sua vida, das angústias que você tem vivido, das armadilhas que você tem caído e que tem te feito prisioneiro, e que tem te feito triste, amargurado, angustiado. Fala para o Senhor que você quer verdadeiramente viver essa promessa de receber dele aquilo que de fato é seu. Fala para o Senhor: Senhor, eu só quero receber aquilo que é meu, Senhor, aquilo que está destinado à minha vida, as bênçãos que o Senhor reservou para mim. Eu quero buscar, Senhor. Eis-me aqui, atenda, Senhor, os meus pedidos. Eu quero pedir, ó Pai, pela minha casa, você que ora pela sua casa.